vamos dar início a uma atividade do GTPFS, que GTPFS significa Grupo de Trabalho de Política e Formação Sindical, da Dufmat, ligada à Dufmat, que é uma seção sindical do Andes. Então, hoje a gente está dando início a um projeto que vai discutir várias questões relativas ao mundo do trabalho, né? E a gente tem muita coisa realmente para discutir. Este projeto que o GTPF propôs é um projeto que vai discutir, dentre outras coisas, né, a contra-reforma, os vários aspectos da reforma, da contra-reforma trabalhista, precarização do trabalho, informalidade, terceirização, que a gente vai estar discutindo hoje, trabalho intermitente, flexibilização dos direitos trabalhistas, empreendedorismo, dívida pública e desemprego, sindicato, jornalismo sindical, adoecimento e suicídio, por aí vai. Ou seja, um conjunto de questões que envolvem o mundo do trabalho, e especialmente do que foi esta terra devastada a partir da Contra-Reforma, né, que já vinha num movimento de destruição de direitos. Então, nessa nossa primeira live, que nós vamos discutir precarização do trabalho e terceirização, eu, a Laís Silveira, sou professora de Ciência Política da UFMT e coordenadora do GTPFS, vou também inaugurar essa atividade como mediadora, né? Pelo menos hoje essa responsabilidade é minha. Hoje, então, nós vamos contar, um grande prazer de contar com a professora Graça Druck. Ela é graduada em Economia, mestre em Ciência Política, doutora em Ciências Sociais, professora titular da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do mundo do trabalho. Então, um prazer imenso, Graça, estar com você. Junto conosco também, com igual prazer, vamos receber o professor Aldir Nestor de Souza, que é graduado, mestre e doutor, esse gosta de matemática, tudo em matemática, graduação, mestrado e doutorado em matemática, é professor do departamento de matemática da UFMT, e ele tem um trabalho muito interessante que ele desenvolveu com colegas da UFMT, com as trabalhadoras e trabalhadores da terceirização, terceirizados na UFMT. Ele é atual coordenador geral da Dufmat e também é membro do GTPFS. Então, nós hoje vamos iniciar, né, com o professor Aldir e na sequência, a professora Graça. Então, eu abro só para vocês darem boa noite, e aí a gente já vai falar sobre as regras para poder desenvolver esse trabalho hoje, tá bom? Começo? Pode ser, Graça. Bom, boa noite a vocês, boa noite, Alaí, boa noite, Aldi, e a todos que estão assistindo. Eu agradeço muito o convite que me foi feito. Esse é um tema muito caro para mim, faz muitos anos que eu pesquiso sobre terceirização e precarização, então espero poder contribuir aí nessa discussão. Aldir? Boa noite, Elaí, boa noite, Graça, e boa noite a todos que nos assistem. É uma enorme alegria estar aqui. Obrigado, Graça, por aceitar o convite de estar aqui conosco nessa noite. É bom estar aqui com uma pesquisadora estudiosa do mundo do trabalho, que é uma oportunidade importante para a gente aprender mais sobre esse tema. O que vai me caber aqui nessa noite é contar um pouco da experiência a qual se referiu a professora Alaí, do que a gente faz aqui há algum tempo com as trabalhadoras da limpeza. Portanto, é um caso concreto, bem material e assim local. E aí a gente vai contar com o apoio, né, da contribuição da professora Graça, né, expandindo isso para no contexto do mundo do trabalho. Então, uma alegria muito grande estar aqui e agradeço imensamente a todos que estão nos acompanhando.
Então, gente, antes de passar para o Aldir, que vai iniciar, só para a gente expor aqui as regras. Cada um vai ter até 25 minutos, então, para fazer uma exposição, né? Esses 25 não é uma coisa, é para a gente nortear o nosso tempo, né? A administração do nosso tempo. E aí, quando eu aparecer, quando, por exemplo, o Aldir que vai começar, vai dar início, quando faltar 2 minutos para o encerramento, para fechar os 25 minutos, a minha imagem vai aparecer na tela e, portanto, o palestrante, né, vai já perceber que tem que caminhar para o encerramento da sua fala, ok? Então, eu não vou interromper a fala de vocês, mas quando a minha imagem aparecer, é porque estamos para sinalizar, ok? Então, depois da apresentação de vocês, a gente abre para as perguntas. Vamos lá, que seja muito bom. Aldir, começando. Ok, então, boa noite mais uma vez. Então, vamos começar. Como eu disse há pouco, eu vou contar um pouco da experiência. Bom, eu sou matemático, como a Laí me apresentou aí, eu não sou estudioso do mundo do trabalho, mas a gente tem uma experiência aqui na UFMT e eu vou me basear nela para esse bate-papo sobre o mundo do trabalho. E aí eu vou começar com eu trouxe uma transparência para eu me basear, para eu me orientar, porque nós vamos falar de um tipo de trabalho precarizado, caracterizado, dentre outras coisas, por salários pequenos, por retirada de direitos, por uma alta rotatividade, por uma extrema violência dos fiscais sobre esses trabalhadores, porque são trabalhadores que trabalham sob uma pressão violentíssima, falta de plano qualquer de carreira, isso também é consequência dessa alta rotatividade, portanto, são trabalhadores que vivem numa condição psicológica muito abalada e muito forte, vivem sob uma pressão muito violenta. E aí eu queria começar, como eu disse, com uma transparência que eu trouxe para eu seguir aqui essa minha apresentação. Então, eu vou tentar abrir aqui em um segundo. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí? Tá? Dá para ver essa tela? Oi, oi. Laís, você consegue ver a tela? Sim? Consigo, tá Preciso de um ok. retorno. Oi, Laís, você vê minha tela? Vejo, tranquilo. Ok. Obrigado, Laís. Então, gente, vamos falar então esse é o projeto do GTPFS, Mundo do Trabalho em Discussão e Precarização do Trabalho e Terceirização, é essa nossa primeira live. E aí eu queria me basear, para começar, eu queria localizar um pouco da sensação que eu tenho sobre o trabalho terceirizado, como é a forma que eu o compreendo, ou seja, a forma que, então, eu leio esse trabalho, né, essa forma de trabalho, a partir da experiência local aqui da UFMT. Eu vou me basear nesse romance do George Orwell, 1984. Num determinado momento, há um diálogo entre Winston e o seu torturador, O'Brien, em que o Winston pergunta o seguinte: existe o grande irmão? E o O'Brien responde: naturalmente existe. Mas existe da mesma forma que eu existo? E o O'Brien responde: quem disse que você existe? Esse quem disse que você existe é uma frase assim que sintetiza uma impressão que eu tenho sobre esses trabalhos e sobre esses trabalhadores, a maneira de existir nos seus locais de trabalho. Quem disse que você existe se materializa, pelo menos nessa pequena experiência que eu vou contar aqui, nas mais diversas formas, ou seja, nos mais diversos espaços, nos mais diversos momentos, nas mais diversas experiências e no cotidiano desses trabalhadores. Quem disse que você existe sinaliza o grau de degradação a que chega essa experiência do trabalho terceirizado. E, como eu disse, eu estou falando de um caso local, mas isso naturalmente se expande para o caso geral, porque se trata dessa existência, ou então dessa desumanização, que é muito forte, característica desse mundo do trabalho. Essa questão da existência, de existir ou não, ela se materializou primeiro com a gente, quando nós fomos, em 2018, a gente propôs um curso de alfabetização, porque nós percebemos que
existe um grupo de trabalhadores, mais de 12, na verdade eram 15. O curso começou com 15 alunos, e desses 15, 12 não sabiam ler nem escrever, apesar de trabalhar na universidade. Esses trabalhadores, a gente propôs um curso de extensão para essa alfabetização, e essas pessoas eram a imensa maioria mulheres. Mulheres que muitas saem de casa às 4h30 da manhã e tal, para chegar na universidade, e tem uma terceira jornada ao chegar, como isso é uma coisa já bem sabida, né? E aí a gente propôs o seguinte, olha, a gente gostaria de dar esse curso de extensão, mas que fosse usada a última hora de trabalho delas, para que nessa última hora elas convertessem o trabalho em estudo. E aí foi a hora que a gente percebeu que elas não existem. Apesar de já ser uma frase clássica de que elas são invisíveis, de não sei o quê, essas coisas existirem, mas nesse momento foi uma hora concreta em que a existência foi posta em xeque, porque a universidade não sabe da existência dessas pessoas mesmo. Isso não é uma coisa subjetiva, isso é real. Não existe o nome delas em lugar nenhum. A existência dela é perante a empresa. Mas na empresa também não se realiza a existência delas enquanto trabalhadoras, porque a empresa não recebe o trabalho que elas fazem. Para a empresa, elas são uma mercadoria, apenas uma mercadoria. E, portanto, a existência delas é questionável, no sentido de dizer em que lugares elas existem. E essas mulheres, eu estou me referindo a mulheres porque, tirando uma pessoa que era homem, o restante eram todas mulheres. Aqui na universidade, elas pegam nas letras com as mãos, porque elas limpam todas as salas dessa universidade. Então, ela tem contato com todas as salas de aula, ela tem contato com todos os laboratórios, elas têm contato com todas, aí tem contato com a reitoria, tem contato com todas as salas dos professores, tem contato com todos os institutos de pesquisa, elas perambulam por todos os lugares onde a universidade acontece. E tinha um grupo que não sabia ler nem escrever, apesar de pegar nas letras com as mãos para apagar o quadro, preparando para que os professores viessem dar aula. Então, mas não existe esse grupo. Então, eles não existem, e, portanto, isso é um problema. O problema da existência ficou assim muito materializado. Isso demorou para esse curso existir, conseguir essa 1 hora, segunda, quarta e sexta, essa 1 hora, 3 vezes na semana, no caso, então 3 horas por semana, demorou 1 ano de negociações. Por quê? Por conta de quem disse que você existe, né? Ninguém reconhece a existência dessas pessoas. Como eu disse há pouco, plano de cargos e salários, de carreiras, isso não existe. Não existe nenhuma perspectiva de crescimento na carreira. Então, quem disse que você existe e como é que você existe. Não, isso é uma frase dolorosa, mas é uma frase que, pelo menos assim, eu uso para sintetizar como é que eu percebo essa relação de trabalho degradante desse grupo de trabalhadores. Portanto, ficamos nisso. 1 ano de trabalho para poder conseguir a licença ou a autorização da universidade para o curso começar. O curso começou e nós pretendemos, era um curso de alfabetização e iniciação à matemática, e a gente pretendia ensinar as letras e ensinar um pouco os números, era isso. Mediado pelo trabalho delas, pela existência, enfim, pela convivência que a gente estabeleceu. E quando a gente começou essas aulas, foi no meio de uma hecatombe na educação brasileira, corte de tudo que é lado, e essas mulheres com salários atrasados. Então, as aulas eram dramas, verdadeiros dramas, por quê? Porque a existência material batia na porta e a gente estava diante daquela catástrofe, digamos assim, porque a gente não tinha o hábito de lidar com aquilo. Portanto, para a gente, em muitas ocasiões, eu estou falando a gente porque era eu, professor Vinícius, professor James, professor Dorival, lá da Engenharia Elétrica, 3 matemáticos e um engenheiro, nessa situação de alfabetizar e dar aula de matemática. Então, chegava a hora que a gente, de fato, assumia a nossa impotência de dar aula, porque a gente não sabia o que fazer com aquela realidade na nossa frente. Até que uma greve aconteceu. Nessa greve, para receber salário, para receber cesta básica, a gente percebeu que elas também não existem enquanto seres que fazem... O sindicato não as reconhece, o sindicato delas, isso que eu quero dizer. Elas não existem para o sindicato. Por uma razão que eu não consigo explicar agora, e também o tempo não vai dar, o presidente do sindicato dessas trabalhadoras é um advogado. Eu fui ao escritório dele porque a gente precisava resolver uma questão dessa, material de salário. E ele é um advogado, e eu disse, mas como assim um advogado? Baseado em que você representa esse grupo? O grupo não o conhece e a recíproca é verdadeira. Esse advogado, ele é o presidente e o mandato dura 5 anos, o mandato do sindicato dessas trabalhadoras. É mais do que o do presidente da República.
e ainda assim, essas pessoas não existem para eles, e é essa a questão da existência. Elas pararam 5 dias, assinou-se um termo de compromisso na frente do presidente da empresa e o reitor da universidade, assumindo que não cortaria o salário dessas pessoas, e o que aconteceu? A primeira coisa que foi feita assim que acabou a greve foi demitir as pessoas que estavam na linha de frente, como lição, como uma demonstração da força, da opressão sobre quem pretende se organizar, particularmente fazendo parte desse grupo, e também em imediata demissão dessas pessoas. 5 ou 6 que estavam na linha de frente foram demitidas sumariamente e cortado o salário na carne de qualquer dos dias que elas estivessem paralisadas. Portanto, foi uma lição e que, para a gente, a existência dela começou a ficar cada vez mais dolorosa, porque, além de não existir, elas começaram a ter um asco por qualquer forma de organização. E isso é uma coisa que é muito real. A não pertencimento, o não reconhecimento como pertencente a um sujeito que tem direito, além de não ter existência, também não vislumbra direito, porque a realidade é tão violenta que tira delas a humanidade, além de tirar a existência, tira qualquer rastro de humanidade. Portanto, é isso que sobra nessa organização. E é isso. E para terminar assim, esse pequeno começo, agora, no meio da pandemia, sabe o que acontece? Só para as que têm mais de 60 anos, por uma questão óbvia de orientação da Organização Mundial de Saúde, elas foram orientadas a ir para casa. A universidade, inclusive, orientou que elas fossem para casa por conta de ser do grupo de risco. Foram para casa e a empresa as chamou uma a uma e mandou assinar um termo de compromisso e demitiu. Então, é um conjunto de violências que a gente fica assim um pouco perplexo e, de fato, quem disse que você existe? Quem disse que você pode se dar o luxo de ficar em casa recebendo o salário? Repare que isso é uma violência tão grande que a universidade não estava nem funcionando, ou seja, não estava tendo trabalho presencial para ser limpo. O contrato estava assegurado, nada justificaria elas terem que ser demitidas, principalmente senhoras com mais de 60 anos, mas elas foram. Então, é uma questão de discutir a existência por conta disso. Eu vou eu tinha muito mais coisas para dizer aqui, mas eu acho que o tempo não vai me deixar e eu preciso andar, porque eu preciso discutir essa questão da existência. Então, esse período fez com que a gente se debruçasse sobre os contratos. O que ampara esses trabalhadores nessa condição de tanta violência? O que ampara são contratos que são um verdadeiro vexame. E aí eu vou dar exemplos. Essa aqui são 45 cláusulas nesse contrato, tem vários elementos, mas eu vou trazer aqueles elementos que questionam a existência, que colocam em xeque a existência dessas pessoas, como é que eu estou dizendo desde o começo com o George Orwell. É proibido usar celular, smartphone, tablets e aparelhos eletrônicos afins durante a jornada de trabalho. São mulheres que têm família em casa, que tem gente em casa que elas são arrimo de família na maioria das vezes, e não pode usar celular. Isso é uma carga de opressão sobre essas trabalhadoras, porque elas sabem que existem os fiscais, que são verdadeiros capitães do mato, olhando cada movimento que elas fazem. E por conta disso, esse conjunto de coisas que caracterizam o contrato são essa violência tão explícita e celebrada em contrato. Isso que é o mais grave. O contrato assinado pela universidade traz essa violência. É proibido usar copas e cozinhas da universidade, incluindo seus equipamentos, ou qualquer outro espaço físico indicado pela fiscalização do contrato para a realização de café da manhã, de almoço, de lanche, de jantares, exceto se a autoridade do setor permitir. Então, se alguma autoridade, olha os termos, se alguma autoridade permitir, é uma subserviência que coloca a existência dessas pessoas, de fato, em xeque, né? Porque, de fato, ela precisa se humilhar a alguém e depender da boa vontade, porque no contrato também não prevê que vai ter alguma condição, um espaço adequado para recebê-las. Isso vai depender de uma autoridade permitir. Então, é isso que eu fico, assim, né, essa declaração explícita. Agora, acompanhe aqui comigo se isso não é uma declaração da desumanização ou se, de fato, se essas pessoas existem. É proibido, é vedado a esses prestadores de serviço o descanso em intervalo intra-jornada. Essas pessoas saem de 4h30 da manhã de casa, aqui, né? E elas voltam, às 16 horas, termina o expediente, elas voltam para suas casas, nos seus lugares distantes, pega 2 ônibus, às vezes, e tal. O descanso em intervalos intra-jornada, como também no horário de almoço, em locais inapropriados, ou com a destinação distinta para tal, como corredores, banheiros, escadarias, subsolos,
garagens, telhados, é proibido descansar no telhado. Porões, salas de aula, calçadas, espaços físicos utilizados como estoque, embaixo de veículos motorizados, em ambientes sem ventilação, dentre outros. Gente, não pode descansar debaixo de veículos motorizados, e a gente assinou, a gente que eu digo, a universidade assina um documento que diz que pessoas não podem descansar debaixo de veículos motorizados. Só falta dizer, veículos motorizados em movimento. Assim, é uma violência quando você olha. Você pode achar que isso é uma coisa pequena, você pode achar que isso é um detalhe bobo perdido no contrato, mas não é. Não é, porque elas sabem, e isso a gente testemunhou na convivência, que todos os fiscais sabem disso de cor e salteado, e, portanto, usam isso como um aparelho repressor sobre essas trabalhadoras. Então, isso não é um mero detalhe no contrato. Aglomerações e conversas paralelas também é vedado durante a jornada de trabalho, que afetem a produtividade. Agora, você imagine varrer, limpar banheiro, não pode ter a conversa paralela enquanto você varre ou limpa banheiro, de tal modo que possa afetar a produtividade. Olha, varrer a casa é uma coisa que você faz conversando e, portanto, mas, de novo, o que tem por trás é essa coisa de você poder ter um fiscal, que é um capitão do mato, vigiando essas pessoas. Então, eu selecionei esses aqui por conta, mas é um conjunto, o contrato, são 45 cláusulas, a imensa maioria de fiscalização violenta sobre esses trabalhadores. Tá? Essa é a característica desse contrato. Esse contrato é de 2017, mas você olhar todos eles são iguais, mudam os valores enfim, em cifras, em dinheiro, né? Mas essa natureza de fiscalização ela é exatamente a mesma. Eu vou seguir agora porque eu vou mudar de argumentos, e eu vou passar para a extração da mais-valia, o grau de exploração a que elas são submetidas. E isso é uma coisa, para nós, muito interessante. Olha, então, de novo, o mesmo contrato de 2017, é uma empresa de limpeza, e aqui eu estou pegando apenas o exemplo de Cuiabá e uma fazenda que tem aqui, que é da universidade, né, fazenda experimental, mas é uma coisa muito pequena. Essa empresa, ela recebe da universidade, é importante esses números, olha, não vamos perder muito tempo com contas, mas eu acho que alguma coisa pode ficar aqui materializada nesse exemplo. A universidade paga por mês, por esse contrato, 559, esse contrato foi encerrado agora, ele foi prorrogado, mas encerrou, mas ela pagava 560 mil reais por mês para essa empresa. O ano dava 6 milhões e 900, quase 7 milhões por ano, né, por esse contrato. E sabe o que acontece aqui? O que é a moral dessa história aqui? É que, quando esse contrato começou, ela tinha assim, em torno de 180 trabalhadores. O salário é o salário mínimo, R$1.000, 1.000 e poucos reais. R$1.000, 1.014, sei lá. Olha, gente, um trabalhador, ele custa o dobro para a empresa. Quando paga tudo direitinho, dá aproximadamente o dobro. Então, R$1.000, você colocar todos os direitos trabalhistas, as obrigações, então dá 2.000. Se você pega 180 pessoas, eu estou pegando a totalidade máxima que tinha nesse contrato. Se você pegar 180 pessoas a 2.000, dá 360 mil por mês, certo? O custo desses trabalhadores para a empresa. Hoje eu peguei todos os itens de limpeza que são comprados pela empresa para que ela dê conta disso. E eu fiz a conta tudo, eu sei todas as bases, quantos papéis higiênicos, água sanitária, cera, todos esses produtos que são usados, eu tenho os valores que eles são comprados. A minha conta, eu fiz uma pesquisa por atacado, deu 65 mil reais por mês. Mas, gente, vamos imaginar 100 mil reais com sobra bastante. Então, você pega 360 mil dos trabalhadores, não é? 180 vezes 2, e põe mais 100 mil de materiais de limpeza. Dá, sabe quanto? Dá 460. A universidade repassa 560 mil, então significa que a empresa explora, retira de graça 100 mil reais, como vamos usar uma expressão popular, das costas desses trabalhadores. Isso é extração de mais-valia direta, assim, para essa empresa. Agora, o que é essa empresa? Essa empresa é praticamente uma pasta. Ela é uma pastinha com os documentos dentro. Precisa de um advogado para dar conta de que, quando precisar de direito trabalhista ser explorado essas trabalhadoras, ter alguém para ter a habilidade técnica para fazer isso. Então, precisa de um advogado, uma pasta e uma salinha que pode ser um fundo de quintal. Essa empresa ela não existe fisicamente, não precisa existir fisicamente.
É isso, 100 mil reais são tirados diretamente desses trabalhadores, e isso é uma coisa para a gente muito cara, né? Assim, no sentido de dizer, é caro para a universidade, explora os trabalhadores e tem esse intermediário privilegiado, cuja necessidade dele é completamente dispensável nesse processo, porque ele não faz nada nessa história toda aqui. Só queria contar que a empresa que vai entrar agora, já foi contratada uma empresa Prime, o nome, vai substituir essa desse contrato, ela nem daqui ela é de Mato Grosso do Sul, ela é lá de Campo Grande, e ela vai vir aqui apenas extrair esses 100 mil de mais-valia desses trabalhadores e levar para Campo Grande. É essa a relação estabelecida. Então, é isso. É aquela questão da inexistência, né, de questionar a existência desses trabalhadores, mais essa extração de mais-valia muito violenta. Eu queria entrar em outra coisa agora, que a gente também se debruçou ano passado sobre os vigilantes. Eu queria contar muito rapidamente, não vai dar tempo eu falar muito assim, mas olha, gente, existe um contrato também com uma empresa de trabalho terceirizado para segurança. O valor unitário que a universidade paga para um segurança é R$ 5.045. Eu acho que isso é uma coisa importante. Aqui em Cuiabá, o piso é 1.140. Em Cuiabá, a média é 1.250 e o teto é 1.845. Aqui se paga, essa fonte é do CAGED, mas aqui se paga, nessa empresa que tá agora de segurança, o salário desses trabalhadores, vigilante noturno, é 1.281, o valor do salário. De novo, multiplique por 2 com os encargos trabalhistas, esse trabalhador sai para a empresa em torno de R$ 2.500, e a universidade repassa para ele 5.045. Se você gasta pouco com material de limpeza, com segurança você não gasta nada, porque não tem como gastar. Você precisa de um revólver, você precisa de uma roupa, que são 3 uniformes por ano, que não custa absolutamente nada, e, portanto, você vê a extração de mais-valia saindo aí pelo ralo, digamos assim. Aqui eu tenho um conjunto de elementos assim dessa mesma natureza. Tem um outro contrato que é de 2015, que esse é mais violento ainda, porque o valor unitário mensal era 9.150 desses trabalhadores, era um total de 31 trabalhadores assim. Então, diante desse problema apontado claramente nos contratos, nós nos debruçamos sobre o que precisa das licitações, porque a gente ficou olhando para o seguinte aspecto. Eu estou dizendo a gente porque a gente um pouco olhou para esses trabalhadores e vê que relação é essa, né, além do que é explícito, o que esses contratos eles trazem, como é que pode mudar essa relação, é possível mudar essa relação, enfim. Aí a gente se debruçou sobre os contratos, e eles começam com uma licitação, então em determinado dia tem um pregão. Esse pregão, ele precisa que as empresas concorrentes que vão participem sendo cadastradas numa coisa chamada SICAF, e isso é regido por essa lei 8666, no seu artigo 31 particularmente, e tem um detalhe que é muito importante, né? De tudo aí é uma coisa, podemos chamar de burocrática, e essa última é como dizendo assim, isso é uma jogada do capital que precisa de que não é todo mundo que pode participar. A qualificação econômico-financeira, ela é feita com uma declaração, é preciso provar que você tem condições de dar conta daquele serviço. E essa condição significa, o termo técnico usado lá é ter saúde financeira para tal. O Tribunal de Contas da União, que foi onde eu fui olhar as normativas, né? Então as decisões, os entendimentos que normatizam essa qualificação econômico-financeira, e eu encontrei lá o seguinte, o valor máximo que você pode estabelecer de demonstração de saúde financeira é 10% do contrato. E aí tem um mínimo lá de 1%. Isso eu consegui encontrar decisões assim, variando de 1% a 10% do valor do contrato. Então, pensemos naquele contrato de 6.900.000, 7 milhões, que foi aquele da limpeza que eu falei há pouco tempo. 10% são 700 mil. E se for 1%, é 70 mil. Então, isso deixa de fora a qualquer tentativa desse grupo de trabalhadores se organizar como cooperativa ou algo assim, para poder participar, porque essa qualificação econômico-financeira, ela poda, e isso, veja, se uma entidade quiser já escolher a dedo quem tem 700 mil, ela coloca 10%, e ela já sabe que a imensa maioria das empresas vai ficar de fora. Então, ela pode escolher a dedo quem vai poder ganhar, aliás, quem vai poder participar, porque você celebra no contrato uma coisa que é praticamente escolher. É isso, então, mais ou menos, o que acontece quando você tenta... É isso que acontece, mais ou menos, no âmbito das licitações. E aí, gente, eu sintetizei esse problema da terceirização
como sendo uma extração violenta de mais-valia, isso aqui é uma coisa que eu estou colocando, a terceirização é isso, uma extração violenta de mais-valia, e um processo de desumanização de trabalhadores seria o que poderia chamar de síntese dessa coisa que é o trabalho terceirizado. Bom, mas e o que fazer? Então, eu queria contar aqui, a gente, nessa experiência, a gente chegamos a fazer reuniões com a administração para apontar esses problemas que nós trouxemos aqui, problema de todas as ordens, né? E uma coisa que a universidade, ela assim, a gente foi recebido pela Pró-Reitoria de Administração, é praticamente técnica, assim, essas sensibilidades parece que não são naturais, assim, de perceber, e, portanto, fica todo mundo baseado no contrato, exclusivamente. E o que nós deliberamos nesse nosso trabalho foi ampliar esse debate na universidade. Então, a gente tem um grupo que se reúne toda quinta-feira, às 14 horas, e para debater a precarização em geral e a terceirização em particular aqui na comunidade acadêmica. Isso é uma das coisas que a gente aponta como o que fazer. Exigir da administração mais garantias de direito a esses trabalhadores nos seus contratos, né? Exigir isso, e pensar em alternativa de superar a terceirização. Veja, aqui a gente trouxe uma vez uma pessoa, que é um professor que trabalha com trabalho associado, trabalho cooperativa, e ele falou dessas limitações jurídicas que tem para participar das licitações, mas falou que é possível politicamente você um pouco tentar retirar essa intermediário, né, esse atravessador que é essa figura da empresa, né? E com outra modalidade. Eu não sei exatamente onde é que vai isso, eu não sei os limites dessa discussão, mas, enfim, é uma coisa que o professor apontou, o professor Jaconiz, ele é da administração aqui da UFMT, e ele diz, olha, com uma negociação, com uma luta política, é possível que no contrato, na hora que você faz a licitação, você estabeleça lá que você não precisa ser assim o assado para fazer o trabalho, né? Porque precisa ter saúde financeira. Eu não sei até que ponto vai isso, precisava olhar com mais cuidado a legislação, de tal modo que continuamos assim. E eu, por fim, superar o modo de produção capitalista, porque isso é uma coisa natural do modo de produção. Eu não sei nem como é que está meu tempo, mas é isso que eu teria para começo de conversa. Vou, então, aqui voltar. Deixa eu parar isso. Um minuto. Estou aqui terminando. Encerrei. É isso. Obrigado, Alaí. Era isso. Muito bom, Aldir. Muitas pessoas elogiando a sua exposição. Inclusive, um registro aqui que a Marluce, que é diretora do ICHS, informou que no ICHS, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, foi cedida uma sala para que as trabalhadoras e trabalhadores possam descansar, né? Então, isso é importante, depende muito também da humanidade de muitos professores e diretores, né? Mas, boa noite para todos que estão fazendo saudações, né? Então, a gente passa agora para a professora Graça, para ela, então, fazer a exposição dela, tá bom? Com você, Graça. Tá, joia. Achei muito rica, muito interessante a exposição do áudio. Vou comentar também aqui, se der tempo, sobre uma pesquisa que nós fizemos aqui na UFBA também, sobre os terceirizados, né, daqui, que tem muitos pontos em comum, mas não chega a esse grau de servidão que os terceirizados aí da universidade de vocês vivem, né? O fenômeno da terceirização não é um fenômeno novo, né? Ele tem origem já lá nos primórdios do capitalismo, a forma como se utilizou, na realidade, né, dentro do processo de assalariamento, de trabalhos intermediados, né, de fora das fábricas ou de fora das empresas. O que é novo na terceirização, na realidade, é a forma como ela assumiu mais recentemente no capitalismo, porque a terceirização, embora estivesse sempre presente, inclusive no Brasil, né, na sua origem era uma terceirização usada no setor rural, né, na área rural,
daí a ideia, inclusive, e a formulação que se faz muito sobre a intermediação através de gatos, né, que vem do trabalho na área rural. Mas, enquanto fenômeno mais geral, a terceirização ela tem um peso e ela passa a ser parte da dinâmica fundamental de organização e gestão do trabalho no mundo e no Brasil, inspiradas fundamentalmente no modelo japonês de organização do trabalho, né? No chamado toyotismo. Modelo esse que foi ocidentalizado e que passou a vigorar em praticamente todas as atividades de todos os setores, né? E um dos elementos centrais desse modelo de gestão e organização do trabalho, a partir do modelo japonês, são as redes de subcontratação, ou a terceirização. Aqui estou usando como sinônimo subcontratação e terceirização. Então, vem de lá a inspiração, e com os processos de reestruturação produtiva que o mundo sofreu, fundamentalmente a última reestruturação, porque nós temos várias fases dessa reestruturação, mas a sua origem foi lá nos anos 70, a terceirização passou cada vez mais a ocupar um lugar central dentro do padrão de organização do trabalho que se tornou hegemônico no mundo e no Brasil. Então, mesmo que com diferenças em cada país, em cada setor, em cada região, mas essa inspiração mais geral está dada por esse padrão japonês de organização do trabalho. E aí nós temos, é verdade, uma situação em que, quando se analisa o uso da terceirização, não como algo residual, não como algo que apenas seria utilizado para aquelas atividades acessórias, né, dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, mas quando essa atividade passa a ser, e aqui no Brasil isso ocorre fundamentalmente a partir dos anos 90, passa a ser central na dinâmica, né, de organização do trabalho. Então, qualitativamente, esse fenômeno da terceirização se transforma, né? Por quê? Porque ela deixa de ser pontual, ela deixa de ser, em alguns casos, e passa a ser utilizada por absolutamente todos os setores de atividade, né? Dentro das indústrias, dentro do setor de serviços, em todo o setor privado, no setor público. Ela passou a ser um fenômeno que eu chamo que se tornou epidêmico, ou seja, há uma epidemia da terceirização, né? Que, principalmente nos anos 2000, aqui no Brasil, ela vai crescendo, vai num crescente. E é interessante porque onde ela mais cresce nos anos 2000 é exatamente no serviço público, no setor público, serviço público e setor público. Entendendo aí setor público, aquele que engloba não só os serviços públicos, né, das instituições, mas também das empresas públicas. Então, isso é importante a gente pensar, né, que ela se torna essa atividade, essa forma de organização do trabalho. E por que ela se torna tão central, né, dentro da dinâmica desse novo padrão de organização do trabalho? Porque ela tem alguns objetivos que são fundamentais dentro dessa reestruturação que o capitalismo sofreu, né? Nessa mudança, nessa transformação, nesse processo de globalização, de financiarização que o capitalismo sofreu nas últimas décadas, né? Pelo menos há 40 anos. E ela tem uma centralidade porque um dos objetivos fundamentais que ela passa a ser utilizada primeiro, redução de custos, né? Isso é um dado importante do ponto de vista da perspectiva do capital. Segundo, ela é uma forma de transferir para outras instituições não o processo de trabalho, nem o controle do processo de trabalho, porque isso acaba sendo feito pelas empresas e instituições que contratam o serviço, inclusive dentro das universidades públicas, né? Mas ela transfere para uma outra instituição o quê? Todos
o custo com os direitos trabalhistas e os benefícios que os trabalhadores têm direito. Então, a instituição que contrata uma terceira, ela se desobriga desses direitos trabalhistas. E, ao fazer isso, ela cria uma relação, né, entre a contratante e aquelas instituições e empresas que ela contrata, ela cria uma relação que não está mais regida pelo direito do trabalho. A relação entre a empresa contratante ou a instituição contratante e as empresas terceiras. Por quê? Porque essa relação, como é de empresa com empresa, e constituída pela ideia de prestação de serviços, ela é regida pelo direito civil ou comercial. Então, a instituição que foi lá atrás de redução de custos, ela também se desobriga dos direitos trabalhistas e transfere para outras instituições, né? E terceiro, tem um elemento aí que eu acho que é fundamental, que é um elemento político, inclusive, que está posto pelas formas de gestão e de organização do trabalho, que é o controle político dos trabalhadores. E esse controle político dos trabalhadores, ele se dá de forma em que a terceirização passa também a ser uma forma de dominação dentro do trabalho. Por que eu chamo a atenção disso? Porque se cria, e a exposição do áudio mostra isso, né? Se nós formos comparar quem são os terceirizados ou as trabalhadoras terceirizadas de limpeza, né, da Universidade Federal do Mato Grosso ou aqui da UFBA, nós vamos ver que existe uma diferença enorme, né, entre quem é servidor público, contratado, técnico administrativo ou docente, e quem é terceirizado. Essa invisibilidade, né? Essa ideia de que você existe, essa invisibilidade que os terceirizados têm, está dada também por quê? Porque nesse processo de terceirização se cria trabalhadores de primeira e segunda categoria. Então, isso é um elemento importante porque isso divide, diferencia, tensiona a relação entre os próprios trabalhadores. E isso também leva a um processo de enfraquecimento das formas de organização desses trabalhadores. Por quê? Porque nós temos uma situação de pulverização dos sindicatos, né? Então, se vocês examinaram aí no caso da Universidade de Mato Grosso, aqui na Bahia, isso fica muito evidente. Então, se tu tem um conjunto de categorias profissionais que são terceirizadas, né? Dentre elas, aqui nós estudamos limpeza, vigilância, portaria e manutenção, né? Que são as três primeiras, com certeza, são as que reúnem o maior número de trabalhadores. E é interessante porque existe um sindicato para cada uma dessas categorias, né? Então, tu tem o sindicato dos vigilantes, tu tem o sindicato da área de limpeza, né? Dos serviços de limpeza, que aí atua em relação ao pessoal que trabalha, né, na área de limpeza das universidades. Tu tem o sindicato de serviços e eu já nem sei mais o nome, porque os nomes são os nomes muito compridos, inclusive, que representa os trabalhadores de portaria. Tu tem o sindicato que são os sindicatos que estão vinculados muitas vezes à área metalúrgica, porque tu tem trabalhadores na área de manutenção que estariam filiados aos sindicatos metalúrgicos, mas também tem outros trabalhadores que não estão filiados a sindicatos. Então, veja, só dentro da universidade, se tu olhar, tu vê 4, 5, 6 sindicatos representando trabalhadores terceirizados, e que quando eles precisam de uma organização, né, de uma direção, de um apoio, em geral, eles não têm nenhum. Eu costumo dizer isso. Tem 5 sindicatos, mas, na verdade, não tem nenhum. Por quê? Porque os sindicatos, inclusive, como eles representam todas as categorias, né, todos os trabalhadores de limpeza de Salvador ou da Bahia, todos os trabalhadores vigilantes de Salvador ou da Bahia, ou seja, são sindicatos que representam outras instituições, eles não conseguem nem estar presentes, né, frente à situação, no caso, dos terceirizados da UF, né? Então, eles têm vários sindicatos, mas não tem nenhum. E, ao mesmo tempo, os sindicatos e associações de servidores públicos das universidades, né, aqui não tem nenhuma atuação com relação aos terceirizados. Não sei como é que funciona aí na universidade de vocês. Então, veja, nós temos uma situação que essa epidemia da terceirização,
ela se dá de várias formas, né? Ela se apresenta de várias modalidades, tanto no setor público como no setor privado, né? Mas nós tínhamos, pelo menos até 2017, uma certa limitação que fazia com que as instituições da justiça no Brasil pudessem avaliar processos e julgar, inclusive, processos na Justiça do Trabalho que penalizavam muitas vezes as empresas porque estavam fazendo uma terceirização ilícita ou ilegal, né? Nós não tínhamos uma lei geral da terceirização, mas tínhamos o chamado enunciado 331, que limitava a terceirização à atividade chamada atividade meio, ou seja, aquelas atividades que são consideradas acessórias de uma empresa ou de uma instituição. Não poderia terceirizar a atividade fim. Ora, o que nós temos a partir de 2017? Nós temos duas leis que alteraram esse enunciado, né? Uma é a lei da própria terceirização, que é uma lei que foi votada e aprovada no Congresso e que permite a terceirização e as redes de subcontratação através da mudança da legislação do trabalho temporário, assim por diante. Então, já amplia, né, a terceirização praticamente sem limites. E que veio ser corroborada pela lei da reforma trabalhista, né, votada em 2017, que tem lá explicitamente, inclusive, aí sim, para tirar qualquer dúvida em relação à legislação anterior, de que a terceirização pode ser feita em absolutamente todas as atividades. Então, não tem mais diferença entre atividade meio e atividade fim, né? E esse tipo de legislação tornou, vamos dizer assim, lícita e legal toda a terceirização que está se desenvolvendo. Então, não tem mais limites nenhum à terceirização. Portanto, não tem mais limites nenhum ao grau de exploração da força de trabalho que a terceirização impõe, né? Antes, tu tinha algum limite. Mesmo com aquele limite que existia do enunciado 331, tu ainda assim tu teve uma epidemia da terceirização, né? Agora, com essa nova legislação trabalhista, não há nenhum limite. Isso, inclusive, fez cair por terra o argumento do setor todo empresarial, especialmente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que dizia que a terceirização era uma forma de modernização, era uma forma de especialização, né? Tu contratava aquelas empresas que eram especialistas naqueles serviços, e, portanto, a empresa que fazia o contrato, que contratava, podia se dedicar àquela sua atividade fim. Caiu por terra essa ideia de especialização, de modernização, de focalização. Por quê? Porque houve uma pressão do empresariado no sentido de não colocar nenhum limite às atividades que podem ser terceirizadas. E agora, durante a pandemia, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, se não estou enganada, o Supremo Tribunal Federal ainda votou, né, ações que foram encaminhadas ao Supremo sobre a inconstitucionalidade da terceirização da atividade fim. O Supremo Tribunal Federal votou a favor da constitucionalidade, ou seja, ela é constitucional, pode, portanto, liberar e todo mundo pode terceirizar absolutamente tudo. Então, essa é a situação que nós estamos. E se nós formos fazer um balanço, vamos dizer assim, de todas as pesquisas que têm sido feitas, bom, eu estou estudando terceirização desde o início dos anos 90, né? Foi minha tese de doutorado, foi sobre a terceirização, que virou um livro, que foi sobre a terceirização no polo petroquímico de Camaçari, aqui na Bahia, né? Foi uma pesquisa muito ampla, muito grande, que nós fizemos de forma coletiva, e a partir do qual, com os dados e com todas as informações que nós obtivemos, foi em parceria, à época, com os auditores fiscais do trabalho aqui, a gente conseguiu montar um quadro de como que era a terceirização no setor químico e petroquímico naquele momento. Depois, mais 10 anos depois, repetimos essa pesquisa para fazer um quadro comparativo, né, do que tinha acontecido com a terceirização no polo petroquímico de Camaçari. Então, eu estudo a terceirização há muitos anos e oriento teses, dissertações, os trabalhos de monografia sobre a terceirização em vários segmentos profissionais, né? E, mais recentemente, eu tenho me dedicado, e esse é um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo aí com o apoio do CNPq, que é a terceirização no serviço público, né? E aí tem algumas particularidades que são extremamente importantes, porque, veja,
As pesquisas, a imensa maioria das pesquisas que foram feitas, né, desde lá dos anos 90, as pesquisas empíricas, são pesquisas fundamentalmente no setor privado, as mais diferentes categorias, tanto da indústria como do serviço, mas fundamentalmente no setor privado. Existem muito poucas pesquisas sobre a terceirização do serviço público. Diga de passagem, existe muito pouca pesquisa sobre o serviço público, sobre os servidores públicos, sobre o trabalho dos servidores públicos, né? Tem pesquisas sobre universidade, sobre educação, sobre políticas públicas, sobre ensino, mas sobre o trabalho, inclusive o nosso trabalho como docente, são poucas ainda as pesquisas. Sobre terceirização, menos ainda, né? E é interessante porque, no conjunto das pesquisas realizadas mesmo no setor privado, qual é a conclusão síntese que se tira? Que a terceirização é, sem dúvida, talvez, uma das principais formas de precarização do trabalho. Ou seja, todas, sem exceção, as pesquisas que foram desenvolvidas no país, não vou nem contar aqui com as pesquisas de outros países, mas aqui no Brasil, todas mostram a indissociabilidade entre terceirização e precarização, né? Ou seja, se nós fizéssemos uma síntese, e vários estudos mostram isso, né, das pesquisas, nós vemos que os trabalhadores terceirizados ganham menos que os outros contratados diretamente, trabalham mais, as jornadas são mais extensas, ficam mais doentes, morrem mais porque sofrem mais acidentes de trabalho, têm uma maior rotatividade, não têm todos os benefícios, ou seja, são trabalhadores de segunda categoria. As redes de subcontratação, inclusive aqui no Brasil, já mostraram como que na ponta da contratação, da subcontratação, tu acaba criando e encontrando, por exemplo, o trabalho análogo ao escravo, né? O trabalho dos auditores fiscais, que criaram uma força-tarefa quase no sentido de resgatar trabalhadores denunciados nas condições análogas ao escravo, na sua imensa maioria, né, eram trabalhadores terceirizados que estavam nessa condição. Então, esse tem sido o quadro, né, dos estudos que têm sido feitos pela terceirização, né? E, no caso do serviço público, é uma coisa interessante porque o Aldi falou da universidade, embora a terceirização esteja em absolutamente todo o serviço público, não só nas universidades, né? O caso das universidades, eu vou falar um pouco sobre o estudo que nós fizemos aqui na universidade, tem algumas especificidades, né, que são importantes, mas as características mais gerais da terceirização dos serviços públicos são muito similares, né? Então, o que eu queria chamar a atenção é que, no caso do serviço público, o grande boom, vamos dizer assim, da terceirização tem a ver principalmente com a reforma do Estado nos anos 1990, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Foi uma reforma do Estado em que criou toda uma concepção, não é que começou aí, já tinha terceirização antes, é verdade, né? Mas a reforma do Estado dos anos 90, ela redefiniu a estrutura administrativa do Estado, né? Ela criou uma série de elementos, inclusive com o fim de determinadas funções e carreiras dentro da universidade, que ela obrigou, inclusive, as instituições públicas, em geral, a recorrerem à terceirização. A reforma propôs, inclusive, externalizar um conjunto de serviços que antes eram feitos por funcionários públicos. E como a carreira e a estrutura de cargos foi alterada, tu não tem mais concurso para essas atividades, como tu já teve no passado, né? Nem sempre essas atividades todas terceirizadas hoje na universidade foram terceirizadas, né? Foram utilizadas como empresas prestadoras de serviço, né? No passado eram funcionários públicos. Então, isso levou também a uma situação que as instituições não têm, muito menos a universidade, né? Não tem qualquer autonomia para dizer assim, não vou terceirizar. Não pode, não tem como, porque a atividade de limpeza, de vigilância, de manutenção, que, diga-se de passagem, são atividades essenciais na universidade.
são chamadas de acessórias, né? São chamadas de atividades meio, mas são atividades sem as quais a universidade não funciona. Uma universidade não tem como funcionar sem limpeza, porque ela inviabiliza o uso de qualquer, né, área, de qualquer espaço da universidade. Ela não tem como funcionar sem a vigilância e ela não tem como funcionar sem a portaria e sem a manutenção. Então, quando ocorre, inclusive, aqui em Salvador, ocorreu isso no ano passado, principalmente, né, por conta dos cortes de recursos das universidades e do contingenciamento, o que aconteceu é que as universidades ficaram sem condição de manter a regularidade de pagamento, por exemplo, das empresas terceirizadas, né? E isso levou a que atrasassem salários e, portanto, criasse uma situação extremamente vulnerável, mais vulnerável ainda para esses trabalhadores. Então, houve greves, né, de segmentos. Imagina uma greve de vigilantes, o que a universidade fez? Fechou. Ela não teve condições de manter as atividades de ensino, de extensão, de pesquisa, etc. Certo? Então, são trabalhadores que são essenciais. Diga-se de passagem também, é bom lembrar que agora, durante a pandemia, grande parte dos serviços considerados essenciais hoje, para assegurar que nós e outros segmentos possamos ficar em casa nos cuidando, é realizada por trabalhadores terceirizados e por entregadores de aplicativo, que eu vou terminar falando sobre isso um pouco na sua relação com a terceirização, certo? São trabalhadores considerados essenciais, inclusive na área de saúde, porque se tem um dos setores públicos que mais cresceu a terceirização nos anos 2000, foi exatamente no setor de saúde, com o uso de cooperativas, que é uma forma de terceirização, e é precária também, e com o uso das organizações sociais, principalmente, né? Tem hoje gestão de hospitais públicos por todo o país, que são realizadas por organizações sociais, numa situação, inclusive, de completo descontrole do Ministério da Saúde, de completa falta de fiscalização, né? Que fazem o que quer, não prestam contas, enfim. Não dá para entrar nos detalhes aqui, né? Mas eu acho que o importante, e a nossa pesquisa também mostrou aqui a situação, essa relação, né, esse grau de precarização que os trabalhadores terceirizados têm. Aqui na UFA, nós fizemos essa pesquisa em 2015, pegando trabalhadores que eu já falei, da limpeza, da vigilância e da portaria. E o que se vê que vocês devem ter visto aí, além das questões que o áudio levantou? Primeiro, é recorrente o atraso de salários, é recorrente a burla aos direitos trabalhistas, né? É recorrente, nós encontramos funcionários aqui que estão na UFBA há 10, 15, até 30 anos, e que tiveram, muitas vezes, 10 anos, 3 anos, 5 anos sem tirar férias. Por quê? Porque troca a empresa, a troca de crachás, né? Troca a empresa, mas eles permanecem como funcionários da universidade, né? Então, essa situação de burla ao direito do trabalho é recorrente. Mais recentemente, que acabou de concluir uma dissertação de mestrado que eu orientei, da Sami Araújo, que é sobre por que as empresas terceirizadas nas universidades burlam os direitos trabalhistas. O que leva elas a burlarem esses direitos? Tem um conjunto de fatores, já citei alguns, mas tem um também muito importante, que eu não sei se vocês observaram aí, que é a dificuldade que as universidades têm de fazer a fiscalização dessas empresas, de ter órgãos e funcionários destacados para fiscalizar. E esse é um problema porque as universidades, por exemplo, no nosso estudo, a gente mostrou a evolução de 2006 a 2015, enquanto reduziu o número de funcionários públicos, né, de técnico-administrativo, com concurso, portanto, aumentou em 127% o número de trabalhadores terceirizados. Então, é esse descompasso, né, e essa incapacidade, muitas vezes, que as universidades têm de fazer o controle, de fiscalizar as empresas, faz com que elas sigam burlando, né, os direitos trabalhistas. Então, essas são algumas das questões que eu queria colocar. Eu vi que ela aí já apareceu aí, é porque meu tempo está se esgotando, né? Mas posso, durante a discussão, completar um pouco com outras informações dessa pesquisa que a gente fez
na Universidade Federal da Bahia. Então, paro por aqui. Certo, Graça, muito bom, muito bom. Aliás, as manifestações todas muito elogiosas, a clareza e a densidade de ambas as exposições, muito interessante. Muitos comentários, né? Mas perguntas agora, quem quiser fazer pergunta, estamos abertos. Mas há um pedido, Graça, que você diga qual é o nome do livro que você falou, que foi, acho que, a sua tese de doutorado. Uma pergunta que precede, é um pedido. Não, o livro, ele na realidade, ele está esgotado, infelizmente. Chama Terceirização Desfortizando a Fábrica. É um estudo complexo petroquímico de Camaçari, que foi editado pela editora da UFPA e a Boitempo, que é uma editora de São Paulo. Depois desse, ainda fizemos um outro, que foi para 10 anos depois dessa primeira pesquisa, né? Que chama... me fugiu agora, mas eu lembro... Daqui a pouco eu falo, porque agora me fugiu o título do livro, porque a gente fala sobre a precarização e a perda da razão social do trabalho. A perda da razão social do trabalho, precarização e terceirização, que é uma coletânea, mas que a gente mostra os resultados da pesquisa 10 anos depois, né? E essa pesquisa sobre terceirização, aqui na UFA, foi publicada num livro editado pelo IPEA, que chama Terceirização do Trabalho no Brasil, Novas e Distintas Perspectivas para o Debate. Esse livro, inclusive, está disponível em PDF. Então, quem quiser pode ter o acesso aí. Perfeito. Bom, enquanto a gente aguarda algumas perguntas, eu fico muito instigada a fazer provocações, né? Bom, antes de fazer isso, eu vou fazer um registro que foi pedido, porque a Marluce, a professora Marluce, orientou, acredito que foi ela, não sei se foi a própria Marluce, mas foi feita no programa de pós-graduação do mestrado de Serviço Social, Política Pública, Política Social, desculpa, a informação sobre uma pesquisa que foi feita com a questão do orçamento da UFMT e que na rubrica de custeio, 60% desta rubrica é destinado a terceirizado. Então, é uma coisa realmente impressionante, né? Mas então, eu queria fazer algumas provocações assim mais gerais, vocês fiquem livres para fazer os comentários que quiserem, mas eu fiquei pensando no seguinte, embora a questão da terceirização ela tenha origem, né, muito antes dos anos 90, inclusive, mas ela explode nos anos 90 com a estruturação produtiva. O que eu queria que vocês comentassem um pouco, cada um naquilo que se sentia à vontade, porque eu diria que o projeto, o PL que ficou tramitando e foi mudando de nome dentro do Congresso, é aquele do Sandro Mabel, né? Que foi a questão da terceirização, assim, né? Liberar geral. E ele é de 2004, se eu não estou enganada, esse é um PL de 2004. Então, eu estou querendo um pouco que a gente reflita também do ponto de vista político, né? Qual seja, se a gente considerar que a restauração produtiva no Brasil ela começa efetivamente de maneira mais incrementada com a restauração produtiva nos anos 90, uma tentativa mais organizada de abrir geral é 2004, e ela foi aprovada como, inclusive, atividade fim e não mais atividade meio, já praticamente junto com a contra-reforma trabalhista, né? Nós poderíamos pensando nesse largo tempo histórico, que houve resistência ou que foi uma questão da dinâmica dos próprios interesses do capital, ou vocês sentem que uma coisa é a dinâmica do capital,
Mas vocês acham que houve resistência do ponto de vista da classe trabalhadora neste processo, mesmo que em 2016 tenha sido uma grande derrota, mas se a gente olhar o tempo largo, é um tempo largo mesmo, né? Para a resistência. Vocês pensariam nesse sentido? E uma outra pergunta é se vocês consideram que nós poderíamos traçar um paralelo entre terceirização e o malfadado empreendedorismo? Seria possível pensar e de que maneira essa relação entre terceirização e empreendedorismo, na forma como está sendo apresentada, inclusive para resolver problemas de desemprego e por aí vai, tá? Então, eu acho que tem uma pergunta, só um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Ah, sim. E há um pedido para comentar sobre a relação entre terceirização e trabalhadores dos aplicativos. Podemos fazer em torno de 10 minutos? Vocês acham pouco? Pode ser? Se precisar de mais, a gente alarga o tempo. Quem se dispõe a começar? Qual dos dois? Graça ou Aldir? A gente inverte agora, talvez. Oi? A gente inverte agora, talvez. Inverte agora? Então, Graça, com você. Quer que eu comece? Tá, eu começo. 10 minutos, né? Para responder as questões, é isso? Olha, primeiro, a sua questão sobre a primeira versão do projeto de terceirização, que foi lá em 2004, e que foi retomado, na realidade, em 2015, né? Sem dúvida nenhuma, a origem do projeto na época, deputado e dono das empresas, né, das indústrias Mabel, foi lá em 2004. E ele não avançou no Congresso Nacional porque houve Congresso Nacional a esse projeto, sustentado, inclusive, nas mobilizações, na postura das centrais sindicais, dos sindicatos. Então, ele ficou lá em stand-by, né? Não foi à frente. Quando é que ele foi retomado, sintomaticamente? Ele foi retomado em 2015, né? Em 2015, nós já tínhamos vivido 2013, que eu não vou nem entrar em detalhes, né? Já tínhamos vivido a eleição, e, portanto, já uma situação diferente, inclusive, do governo Dilma, com sérios problemas nas políticas que ela implementou, né, na sua falta de base, inclusive de apoio dentro da sociedade, e assim por diante. Mas, mesmo em 2015, houve muita luta. Na época, ele surgiu em 2015, ficou conhecidíssimo com o PL 4330, e houve muitas mobilizações, inclusive da academia, de pesquisadores, de auditores, de juízes do trabalho e do movimento sindical, né? A gente constituiu, eu participei disso, de um Fórum Nacional em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, que foi construído a partir de um seminário e que juntou todo esse povo, todos esses setores, né? E que teve campanhas, teve mobilizações nas ruas, teve de tudo, né? Então, o projeto de lei também não conseguiu ser votado e aprovado, né, dentro do Congresso Nacional. Quando é que a terceirização foi aprovada de forma a ser liberada? Foi depois do golpe de 2016, porque ela veio junto com a reforma trabalhista, né? Ela veio junto com isso. Teve a lei da terceirização primeiro, um tempinho antes, mas que ainda assim era uma lei que estava meio confusa, e aí entrou o projeto da lei de reforma trabalhista, que aí deixou muito claro essa liberação total da terceirização. Aí é uma situação política que permitiu, inclusive, né, foi só a partir do golpe, portanto, da derrota, né, do movimento social, sindical, político de oposição no país, que representou o golpe de 2016, que criou as condições para, inclusive, se aprofundar as políticas de cunho neoliberal no Brasil com as contrarreformas, né? Foi só a partir daí que foi possível, na realidade, arrebentar, né, com os direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que isso explica, sim, né, e a dificuldade que se teve a partir daí de construir uma resistência que pudesse vedar, né, que pudesse impedir
essas contrarreformas. A questão sobre terceirização e empreendedorismo. Tem sentido? Tem uma relação? Tem. Embora um discurso muito difícil. Sabe por quê? Porque a terceirização, na sua imensa maioria, e aí eu já faço a ponte com os aplicativos, entregadores de aplicativos, a terceirização, com toda a precarização que ela trouxe, com toda a burla ao direito do trabalho, questionamento ao próprio direito do trabalho, ela foi uma forma de organização do trabalho em que boa parte, ou a grande maioria dos trabalhadores terceirizados eram registrados e, portanto, cobertos pela legislação social e trabalhista vigente, certo? Então, é um dado interessante esse. Mesmo que desrespeitando, né? Mas, ao desrespeitar, havia, quando fiscalizados, né? Havia a intervenção da Justiça do Trabalho em relação a esse descumprimento da legislação, e as empresas eram, de alguma forma, punidas, né? Então, os trabalhadores, como estão subordinados a uma relação de emprego, tinham os direitos trabalhistas, pelo menos em tese, né, garantidos, pelo menos em tese. O que a terceirização fez foi descumprir o tempo inteiro, colocar em questão o direito do trabalho, né? Então, o discurso do empreendedorismo, do trabalhador autônomo, não era um discurso forte entre os terceirizados, nem convencia os terceirizados que eles eram autônomos ou empreendedores, porque, na realidade, eles estavam subordinados numa relação claramente de emprego, então, portanto, como trabalhadores. Diferentemente dos trabalhadores de aplicativos. Aí, sim, o discurso fundamental é o empreendedorismo, né? Por quê? Porque, para esses trabalhadores, o que aconteceu se nós compararmos com a terceirização, né? A terceirização, tu tinha uma intermediação de uma empresa, de uma instituição, de uma cooperativa, de uma OS, né, uma organização social, mas a instituição tinha uma vida real, formal, ou seja, ela estava ali presente, ela estava cadastrada com CNPJ, com registro, etc. Então, ela tinha uma existência real enquanto instituição, fazendo a intermediação, né? Eu costumo dizer que as terceirizadas que a gente pesquisa aqui na universidade só fazem uma coisa: elas vendem gente. É isso que elas fazem, elas vendem gente, nada mais do que isso, né? Já nos aplicativos, nos entregadores de aplicativos, esses trabalhadores de Uber, de todas essas empresas, né? Começou com a Uber, por isso que se fala em uberização. Esses entregadores, eles não são reconhecidos como trabalhadores. Não são reconhecidos porque não há nenhuma relação de emprego. Então, aquela intermediação que era feita por uma empresa, agora é uma intermediação que só na aparência é feita através de um aplicativo, de uma tecnologia, né? E que, na realidade, tem por trás quem controla essa tecnologia, os trabalhadores, e faz o contrato, que são as grandes empresas, inclusive a Uber, né? E todas as demais, né? A iFood, etc, etc. Então, é uma situação muito complicada, porque o discurso que é construído, né, por essa nova economia das plataformas é um discurso que diz: olha, ele não é trabalhador, ele não é meu contratado, né? Ele é um autônomo, ele trabalha a hora que ele quer, ele faz o horário que ele quer, ele tem liberdade para fazer. Eu ouvi uma live de um dos principais dirigentes do movimento dos entregadores no Brasil, que são os integradores antifascistas, que é o Galo, em que ele disse uma coisa super interessante, né? Também perguntaram para ele, os entregadores de aplicativos se acham trabalhadores ou se acham livres para fazer a escolha do seu horário? Ele disse: olha, os entregadores de aplicativos pensam, de forma iludida, que são livres. Mas o que faz o horário do entregador de aplicativo, diz ele, são as contas que ele tem para pagar. Então, o cara trabalha 15 horas, 16 horas por dia, muitas vezes, como ele diz, carregando comida nas costas com o estômago vazio, porque ele tem conta para pagar, ele tem que retirar algum dinheiro, alguma renda para poder sobreviver, né? E nessa pandemia, todo mundo sabe, se tornaram, inclusive, serviços essenciais sem absolutamente nenhuma assistência das empresas. Nenhuma. No máximo, um gel
né, alguma orientação e tal para uso de máscara, mas, de fato, não há nenhuma relação reconhecida. A greve que eles fizeram no dia 1º de julho foi uma greve pelo reconhecimento de coisas elementares, que diz respeito à remuneração, que eles têm que reduziu, inclusive, na pandemia, que diz respeito ao fornecimento de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, e que foi o reconhecimento também de uma assistência, de um seguro, porque se eles adoecem, ou se acidentam, ou morrem, como isso vem acontecendo, não tem ninguém que responda por eles. Absolutamente ninguém. Né? Então, o empreendedorismo, que virou moda, né, nessa era que a gente está vivendo, cai por terra com a situação desses empregadores de aplicativos. Né? E eles, esse tipo de relação, se na terceirização era a burla, era o questionamento do direito do trabalho, no caso dos entregadores de aplicativos, é a morte do direito do trabalho. Porque não se reconhece a condição de trabalhador, não se reconhece a condição de que é um trabalho que tem relação trabalhista, que, portanto, tem obrigações, né? É a não identificação, ou a não reconhecimento das exigências da própria classe trabalhadora. E isso leva a que o direito do trabalho seja decretado o seu fim. Acho que falei demais aí, né? Também não controlou. Paro por aqui. Sou eu, né? Agora? Olha aí. Isso. Ok, então, assim, o período 2004 a 2015 coincide com o período, a gente está falando da era PT, assim, exatamente, é mais ou menos esse período o que é 2004, um pouco antes, 2002, mas esse período aí é o período que a gente pode caracterizar como o período de crescimento, em que coincide com o período de crescimento econômico, e um boom, a gente pode até chamar de boom da economia. A gente vinha no período de esgotamento dos anos FHC, a economia em decadência, de certa maneira, crescimento econômico pífio, e a gente entra nessa era, e aí tem a resistência que a Graça se refere, um período de resistência, de lutas, mas tem esse período também de, digamos assim, que todos os setores da economia cresceram bastante. Eu não sei se, eu não sei se o capital se dá por satisfeito ou se isso faz sentido, mas o que eu quero dizer é que é um período de crescimento econômico, é um período de expansão da economia de tal maneira que talvez exagerando na forma de dizer isso tecnicamente, mas é um período em que o capital foi bem no Brasil, commodities em crescimento e tal, e aí você pode ter esse outro elemento como um caracterizador desse intervalo, desse descanso do trâmite do PL do Mabel. Esse é um elemento que eu caracterizaria como importante. A natureza do governo desse período, né, a natureza desse historicamente é um governo voltado para as defesas dos direitos sociais e tal, defesa dos serviços públicos, isso era uma característica, houve poucas privatizações e, portanto, isso são elementos que, de certa maneira, sinalizam que aquela era uma época que tinha, pelo menos assim, como um traço do histórico, embora você saiba que também nesse período tenha tido... o capital, na verdade, ele foi muito bem obrigado nesse período, foi um período também de... Veja, se você compara com os anos 80, de 90 para cá, há um descenso de movimentos de massa. Então, isso é uma característica. Então, nesse sentido que eu estou falando que tem os aspectos das lutas, mas tem esse aspecto que eu não conseguiria separar, que é esse aspecto do crescimento econômico nesse período. Quando chega 2015, a gente já está num período, um processo de esgotamento desse momento, e vem o golpe de 2016, e o golpe de 2016 é a sinalização de que aquele movimento, e isso é um pouco do que a Graça falou, aquele momento histórico era um momento que aí o golpe veio para botar em prática as reformas, né, chamadas reformas, que o capital precisava, a forma de você avançar sobre o direito dos trabalhadores. Essa era a maneira que o capital encontrou, foi a maneira que o capital encontrou da extração de mais-valia, porque era uma economia que estava com crescimento pífio naquele momento e, portanto, isso foi o sinal daquele momento de 2015. Portanto, o projeto volta e aí voltam todas as reformas que a gente já sabe e já elencou aqui. Sobre a terceirização e empreendedorismo, tem uma coisa na terceirização que é o seguinte: a terceirização, bom, se você tira o cara que é o dono da pastinha, que é o dono da empresa, se você retira esse cara, que aí ele pode
Os demais trabalhadores, pelo menos até onde eu sei, veja, eles são trabalhadores que não, nesses casos que eu falo da universidade, desses trabalhos de tipo limpeza, segurança, eles são trabalhadores que sequer passam por processo de formação, nem que seja com coach, para que você tenha a noção de você ter, ou seja, algum sinal de empreendedorismo assim. Eu não conseguiria ter com facilidade essa caracterização, essa relação com o empreendedorismo. A terceirização ela está mais para a formação de curral eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma coisa muito evidente, pelo menos aqui no caso de Mato Grosso. A terceirização, a forma como os trabalhadores são contratados, é um retorno aos currais eleitorais, porque o contrato, a forma como a pessoa chega é por indicação. É por indicação e essa, o que eu falei, aquele processo de fiscalização sobre os trabalhadores, o processo de controle dos trabalhadores, é também um jeito de você fazer aqui eles a forma dele garantir o contrato novamente, a forma dele permanecer no trabalho, a forma de que se a empresa for mandada embora, a empresa o leva para algum lugar, é na base da opressão. E quem, em muitos casos aqui em Cuiabá, muitos desses contratos são de chefes políticos locais, os donos das empresas, os donos das pastas. E aí a escolha do trabalho é mediante a garantia do voto, é mediante um cabo eleitoral, então tem esse movimento por trás. Mas não tem formação alguma e não tem discurso ideológico algum que eu pudesse sinalizar como uma relação, portanto, eu tenho dificuldade de entender a relação com o empreendedorismo. O empreendedorismo, então, ele talvez o dono, não sei, em alguns casos, mas eu teria muita dificuldade de fazer isso. Sobre os aplicativos, enfim, eu acho que a Graça já respondeu, não teria o que acrescentar. Eu acho que eu teria uma coisa que eu queria falar ainda da terceirização que eu queria contar aqui. Há setores da economia, como, por exemplo, a mineração, em que 90% dos trabalhadores, 90% dos trabalhadores da mineração aqui no Brasil atualmente, eles são terceirizados. E isso tudo, né? E tem uma coisa que acontece com esses trabalhadores, que é a maioria das mortes, a maioria dos acidentes também são com eles. E tem uma coisa que é burlar a legislação, quando você burla, inclusive, o motivo dos acidentes e o motivo das mortes. Você burla também. Esses trabalhadores, eles são caracterizados como um acidente no trajeto. Isso é uma maneira que você tem também de dizer que não foi um acidente no local de trabalho, e sim você terceiriza, inclusive, a forma de dizer como é que foi o acidente. Mas é o lugar onde você tem mais acidentes de trabalho e burla da legislação. E isso eu estou falando no setor como a mineração, que é um dos setores principais da economia do país. De novo, nesses trabalhadores, e aí você pode tirar um caso ou outro, mas a relação com o empreendedorismo, e isso eu estou falando de um setor central, assim, um setor importante, ela não me parece clara, ou seja, ela parece uma coisa distante da natureza, digamos, do empreendedor. É um vendedor da força de trabalho sem consciência alguma e sem aspiração alguma e sem alimento ideológico algum daquilo que faz. É um processo alienante absoluto, a terceirização, e que me parece deslocado do empreendedorismo. Os aplicativos, eu queria contar o caso local de Cuiabá. A gente teve um movimento da semana passada e a gente foi procurar, enfim, aí a gente teve até, inclusive, a movimentação de saber quem são essas pessoas, é possível identificá-los, é preciso saber se vai ter aqui em Cuiabá. E nós tivemos, nesse caso dos aplicativos, sim, uma aproximação muito grande com o empreendedorismo. Muita gente desse grupo enfim, se considera um empreendedor, se considera, enfim, considera com êxito o seu trabalho, considera se realizado. Inclusive, nós tivemos depoimentos ontem de quem participou, de que eles estão muito bem, obrigado, ganhando R$ 3.000 e trabalhando 14 horas por dia. Ou seja, é isso mesmo, não quero participar de greve nenhuma, não quero organização nenhuma. Isso é o caso de Cuiabá, tá? Não é o caso nacional. Mas os depoimentos são dessa natureza. E aí sim, dos trabalhadores de aplicativo muito mais próximo do que do empreendedor, assim, eu estou falando do ponto de vista ideológico, da identificação, do que o terceirizado. O terceirizado eu deixaria deslocado completamente da relação com o empreendedorismo. É isso, Alaí, parei. Ok.
Eu sempre gosto, quando se discute a questão de salário, de dizer como a gente perde a referência do salário necessário. É bom, às vezes, a gente dar uma olhada lá a gente tem que divulgar mais, né? A questão do salário necessário dos levantamentos mensais que o Diese faz. Porque, obviamente, R$ 3.000 seria aquilo que está na Constituição, né? Para ver como a gente realmente, nossas referências são bem complicadas em termos de classe trabalhadora, né? Mas tem duas perguntas aqui, eu esqueci de falar, porque eu sou uma pessoa também novinha, muito novinha aqui, e esqueci de falar que a pergunta sobre os aplicativos, os trabalhadores de aplicativo, foi do Maurício, né? É bom falar, porque nós estamos aqui com um representante de Sinop, viu, Graça? Interior de Mato Grosso. E tem duas perguntas que são uma da Marluce, que faz o seguinte questionamento: como são escolhidos, se vocês sabem, como são escolhidos os fiscais no serviço público, os fiscais do trabalho terceirizado, né? E quando ocorrem fraudes, estes fiscais estão sendo responsabilizados? E aí ela trouxe, ela lembrou aqui, registrou aqui, que no caso da UFMT, nós tivemos exonerações recentes em razão disso, de fraude e daquele responsável pela UFMT em fazer a fiscalização. E depois a Luana faz uma pergunta muito instigante, né? Que ela diz o seguinte: os trabalhadores, os sindicatos, e aí nós estamos muito à vontade em falar de sindicato de trabalhador, né? Os sindicatos de trabalhadores que terceirizam setores, que é um desafio, né? Até que ponto a terceirização dentro dos sindicatos de algumas atividades interfere na luta contra a precarização do trabalho da categoria? Essa é uma grande questão para se refletir, né? No caso, então, poderíamos, inclusive, usar o exemplo até agora sou eu falando, né? Podemos até pensar um pouco no próprio Andes, que tem a terceirização do setor da comunicação, né? Então, como é que fica essa relação? Nós denunciamos a terceirização e temos um sindicato que, de repente, pratica a terceirização? Como é que fica essa luta? Então, são essas duas perguntas. Deixa eu ver aqui, tem mais, mas deixa eu só ver se são perguntas muito complexas, porque aí, de repente, a gente faz, se vocês quiserem, um terceiro bloco, ou eu apresento agora. Deixa eu só ver aqui, por favor. Tem uma pergunta que é da Luana também, mas ela está pedindo um comentário, né, sobre a frase, abre aspas: o brasileiro precisa escolher entre ter emprego ou ter direito? Por quê? Esta é a pergunta. Podemos, então, passar para responder? Agora inverte, Aldir primeiro e depois Graça. Alaí, desculpe. Eu acho que tem uma pergunta do Maurício. Quando eu estava falando, eu vi, se eu não estou enganado. A do Maurício antes da Luana. Do Maurício era do aplicativo? Não, eu acho que ele faz uma pergunta. Então deixa eu olhar de novo. Perdoem aí. Tá. Maurício pergunta: gostaria de saber do Aldir se existe por parte da administração da UFMT alguma sensibilização para mudar a natureza exploratória nos contratos dos terceirizados. Tá claro? Podemos agora, então... Já temos de live 1h25. A princípio, não temos mais perguntas aqui registradas. Então, eu estou sugerindo que vocês usem de 10 a 12 minutos por aí para fazer as respostas.
e as considerações finais também, tá bom? Quem começa? Aldir? Posso começar. Eu vou responder umas que eu acho que são mais diretonas, assim, olha, Maurício, quando a resposta sobre a sensibilidade para mudar a natureza, a resposta é não sei. Eu nunca sei como é a sensibilidade da administração superior, assim, com toda honestidade. Nós marcamos uma reunião, pedimos uma reunião com o reitor para tratar desse assunto, e a resposta que ele deu foi: nem apareceu, mandou uma pró-reitora, a pró-reitora de administração, para nos atender. E aí a pró-reitora não respondeu nada, mas disse que se comprometeria, se houver alguma diretriz tirada em algum fórum de debate, que ela se encarregaria de pautar isso no consumo. Pautar no consumo não quer dizer, a princípio, nada. Pode ser que não signifique nada no consumo, pode morrer na praia, digamos. Mas, enfim, para não dizer que não teve nada avançado, teve essa manifestação de que, se houvesse diretrizes tiradas, ela pautaria lá no consumo, e o consumo, enfim, levasse adiante. Isso foi a pró-reitora de administração que falou. Quando nós estávamos discutindo a questão da alfabetização, a reitora anterior, ela disse que no próximo contrato ela iria incluir para os trabalhadores terceirizados a garantia de que teria um horário do trabalho retirado para que fizesse a formação. Isso ela disse numa reunião, na hora que a gente estava naquela negociação. Então, depois de muito tempo, ela disse que iria prever no contrato isso. Só que ela não está mais, e, portanto, isso é passado, não tem mais nenhuma importância essa manifestação que ela teve naquele momento. Sobre a pergunta da Marluce, eu não sei como é que é escolhido, Marluce. Até onde eu sei, é uma indicação do reitor, da mesma forma que é indicado o pró-reitor, e da mesma forma que é indicado o chefe dos contratos, chefe da prefeitura, enfim, aqueles cargos lá, são cargos que o reitor tem a prerrogativa de indicar. Até onde eu sei, é assim. Então, é só mais um cargo indicado, e o que acontece quando tem fraudes, eu acho que, enfim, eu acho que é esse processo de denúncia e tal. Não sei os detalhes disso, mas eu acho que passa por aí. Sobre a pergunta da Luana, eu estava rindo quando ela fez a pergunta, ela perguntou o que acontece no sindicato que terceiriza. Eu não sei, eu acho que o sindicato precisa repensar muita coisa, não só essa. Assim, o movimento sindical, na conjuntura que a gente está, particularmente quando você tem o valor econômico, no dia que, as 2 semanas atrás, quando o STF tornou constitucional a terceirização irrestrita, no dia seguinte, enfim, o valor econômico ele já tem uma previsão que 75% dos trabalhos no Brasil vão ser terceirizados em muito breve. Atualmente tem em torno de 30%, mas vai chegar a 75% logo, logo. Eu não sei o que sobra no processo, sabe? Eu não sei o que sobra de sindicato, eu não sei o que vai ser, não tenho a menor ideia. Eu acho que os sindicatos têm que entender a nova dinâmica a nova dinâmica da classe trabalhadora, do movimento dos trabalhadores, a nova reestruturação do mundo do trabalho. Eu acho que esse é um tema central, e porque se for verdade que 75% dos trabalhadores vão ser terceirizados, o sindicato vai ter que entrar nesse mundo, e aí essa reinvenção do sindicato, eu nem sei o que seria, eu nem sei se o sindicato vai conseguir ter trabalhadores de alguma ordem. Eu não sei se você vai ter que reinventar o sindicato ao ponto de ele ser trabalho militante, exclusivamente militante, sob pena de não conseguir nem sobreviver. Eu não sei se vai ter espaço, assim, eu não sei mesmo, isso é honestamente. E, portanto, o que fez o Andes, por exemplo, o Andes terceirizou a comunicação. No momento em que ele pode terceirizar a comunicação, ele tem condições de terceirizar a comunicação, está numa situação, digamos, confortável. Mas a gente está num momento delicadíssimo, inclusive questionando a existência dos sindicatos. Isso é um tema que vai ser uma live do GTPFS. E o sindicato? Qual é o desafio do momento para os sindicatos? Qual vai ser dos sindicatos nesse atual momento? Eu não sei, o sindicato... Então, não é uma pergunta apenas o que ele vai fazer com a terceirização quando ele terceiriza o seu trabalho. Quando ele terceiriza o seu trabalho, primeiro ele nega a sua própria existência, a sua própria história. Mas ele está diante de uma realidade do mundo do trabalho em que ele nem sabe o que vai sobrar dele no futuro. Não é assim? Então, eu ampliaria essa sua pergunta para outras coisas do ponto de vista da existência do sindicato, inclusive na sua essência, para onde ele
está indo, o que ele vai fazer. Repare, é possível pensar num sindicato sobre outra perspectiva. É possível pensar num sindicato de um ponto de vista mais freiriano, por exemplo. Um sindicato que ouça mais do que fala, por exemplo, isso é só para dar uma ideia. É possível um sindicato que esteja conectado com essas transformações violentas e muito rápidas do mundo do trabalho, como o trabalho intermitente, como o trabalho... Essas mudanças que vieram dessas transformações recentes. Então, um sindicato vai ter sentido quando ele conseguir reconhecer isso e trazer esses trabalhadores para alguma forma de organização. Então, se ele conseguir de alguma forma isso, eu acho que é o sentido que vai ter. E não a pergunta, eu entendi a natureza da pergunta, assim, o subliminar dessa pergunta, mas eu acho que no todo eu entenderia o sindicato desse ponto de vista. É preciso repensar a sua existência. Eu não sei se falta alguma... Assim, se o trabalhador brasileiro vai ter que escolher entre trabalho e direito, né? Entre ter trabalho ou ter direito. Bom, é bom as perguntas da Luana, então vai ter que dar uma respirada. Eu acho assim que o que está acontecendo no mundo do trabalho, eu acho que é Veja, apesar da terceirização ser isso que nós falamos até agora, 70% das greves, isso segundo o relatório do DIEESE, ele tem um relatório que ele acompanha as greves anualmente no Brasil. Em 2019, por exemplo, em 2018, 70% das greves foram dos terceirizados. 70% das greves no Brasil. Então, isso é um número próximo da realidade. Então, o pessoal está explorado, mas o pessoal faz greve. Faz greve porque, veja, os aplicativos, era um exemplo extremo, o dos aplicativos. Os aplicativos, a gente dizia, não tem sindicato, não tem organização nenhuma, mas tem a exploração evidente. E na hora da exploração evidente, apesar dos casos isolados que nós contamos aqui, do cara que quer ganhar 3 mil, mas a exploração evidente, não é, a realidade ela se impõe sobre a gente. O que eu quero dizer é que os trabalhadores pararam, simplesmente pararam em São Paulo, então pararam em várias capitais importantes do mundo, capitais grandes. Então, não é claro que tem que escolher, não é dado esse fato de que os trabalhadores têm que escolher entre direito ou emprego. Eles querem emprego e querem direito. E a história ela é dinâmica e a história ela a gente constrói a história, ou seja, a história não está dada. Portanto, baseado nessas experiências, até os terceirizados, se virar 100%, se virar 90%, a história já está dizendo que 70% das greves são dos terceirizados, apesar da maioria delas parar em um dia, mas eles fazem a greve, eles param porque não dá. As terceirizadas da limpeza daqui, só para dar uma ideia, que não suportavam falar da greve, elas fizeram a greve. É porque é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, eu diria assim que os trabalhadores não vão ter que escolher, a dinâmica da história vai dizer como é que a dinâmica da história, com um pouco de organização, cada movimento vai ser acúmulo para que você dê os próximos passos, mas não está dado isso que tem que escolher entre direito e trabalho. Ele vai ter que escolher trabalho com direito e muita luta. Acho que é isso que vai ter que acontecer. Parei? É isso. Fala aí. Ok. Graça. Bom, eu agradeço as questões todas, né? Com relação à fiscalização na UFBA, esse eu diria que é um calcanhar de Aquiles aqui, porque a responsabilidade é da Pró-Reitoria de Administração, porque é nessa Pró-Reitoria que estão os contratos todos, né? Que são geridos os contratos com todas as empresas terceirizadas. E a fiscalização não tem sido eficiente, porque não há fiscais. E mesmo aqueles fiscais que são escolhidos e nomeados pela própria Pró-Reitoria ou indicados pelas unidades, esses fiscais eles são funcionários públicos da universidade, técnicos administrativos, que têm as suas atividades. Então, todas as atividades que eles têm como funcionários, eles continuam exercendo. Então, o fato de ele ser nomeado um fiscal não lhe dá, muitas vezes, disponibilidade, tempo, etc., para fazer efetivamente a fiscalização. Então, o que ocorre é que a fiscalização é extremamente frágil. Ao mesmo tempo, nós, na pesquisa que realizamos, descobrimos também a existência de uma empresa que gere os contratos, ou seja, uma terceirizada que foi contratada para ajudar na gestão dos contratos, portanto, inclusive da própria fiscalização, o que é um grande problema também, né, para a universidade.
Recentemente, em função de um conjunto de movimentos aqui dos próprios terceirizados e de setores da comunidade da UFBA que se mobilizaram em apoio aos funcionários terceirizados, houve uma iniciativa no sentido da Pró-Reitoria de Administração criar uma nova estrutura de fiscalização, né, com comissão e tal, mas a indicação é a partir da própria Pró-Reitoria ou das unidades, né, de cada setor da universidade. Mas, de fato, esse é um problema sério, porque nós não temos a mesma situação que o Aldi relatou aí da Universidade Federal do Mato Grosso, de jeito nenhum. Os trabalhadores terceirizados aqui, não existe nada nos contratos que proíbe de usar celular, de utilizar os espaços da universidade, de ter horário de descanso, nada disso reza em contrato, e eles têm essa liberdade, sim, de usar celular, do descanso, de usar as dependências, né? Então, não é esse grau, né, de exploração e de servidão que aparece aí no caso aí da instituição de vocês. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação muito fragilizada, né? Porque, na realidade, nós tivemos uma situação em que as universidades se tornaram reféns dessas empresas, né? Uma universidade que depende dos recursos federais, com o governo Bolsonaro, que tem feito o que tem feito, né? Com o país todo, né? E com as universidades, no sentido de pisoteá-las, de cortar recursos, etc., isso rebate no setor mais precário dentro da universidade, que são os terceirizados. Então, as empresas demitiram, né? Aqui, especialmente, a empresa da área de limpeza demitiu muita gente, especialmente no final de 2019, por conta do corte das verbas dos recursos, né? Utilizando essa justificativa para demitir. Então, é um quadro muito difícil, e são eles, os terceirizados hoje, em plena pandemia, com a suspensão de aula das universidades, que estão lá, né? São eles que estão presencialmente nas universidades, né? Que estão lá dando sustentação aos prédios, limpando, vigiando, ou seja, impedindo que seja destruído ou que seja invadido, né? Então, são eles que estão garantindo a própria existência material da universidade, já que ela está com as aulas suspensas. Então, são eles que estão na linha de frente, por isso, inclusive, se tornaram serviços essenciais, né? Mas com o tratamento das empresas também muito aquém do necessário, né? Em termos de oferecimento de equipamentos de proteção, etc., em relação à pandemia. Então, a situação é muito difícil. Aqui também alguém falou aí que 60% das verbas de custeio da universidade são para pagar terceirizados. Aqui, exatamente, esse percentual também que nós verificamos, 60% do custeio para pagamento de terceirizados. Esse cálculo que o Aldi fez também em relação ao que se paga às empresas, ao valor do salário, dos direitos, etc., a gente também fez aqui com a universidade e mostra o quanto as empresas lucram, né, ao vender gente para as universidades. Com relação ao tema dos sindicatos e o contrato de terceirizado, e a contratação de terceirizados, é um problema, né? É um problema. Eu acho que é uma grande contradição, na realidade, mas eu acho que os sindicatos também estão vivendo muitas contradições, não só essa, na sua estrutura, na sua forma de ser, na sua forma de agir, num processo que eu acho que, em geral, grande parte dos sindicatos brasileiros, de todos os setores, sofreu, que é um processo de burocratização muito grande, né? Acho que é uma estrutura e uma instituição que precisa ser muito repensada, ainda mais nos tempos que as mudanças no trabalho foram tão profundas, né? Então, isso tem que ser repensado muito, eu acho, na situação brasileira, né? E os sindicatos também saíram muito enfraquecidos dos processos todos de reestruturação, das políticas de cunho neoliberal, né? Ou seja, há um enfraquecimento muito forte da representação. Se tu pegar os principais pontos, vamos dizer assim, da contra-reforma trabalhista, e mais recentemente, porque a contra-reforma trabalhista ela ainda está em curso, ainda está em aplicação e está sendo aprofundada pelo governo Bolsonaro. Os projetos de lei, medidas provisórias, que foram aprovados agora durante a pandemia, em nome, né, de uma situação emergencial, aprofundaram mais ainda a perda de direitos.
e aprofundaram em cima de uma questão, hein? Não só da redução de salário, redução de jornada, etc., mas não tem nenhum impedimento às demissões em massa, na realidade não tem, mas tem um aspecto fundamental que as medidas provisórias e projetos de lei agora, na pandemia, fizeram, que foi retirar os sindicatos de serem os intermediários nas negociações, de individualizar, né? Individualizar as negociações, que já estava posto pelo projeto da reforma trabalhista, que é um negociado sobre legislado, não precisa mais o sindicato estar presente, né? O trabalhador dialoga e negocia diretamente com a empresa. Isso foi feito agora. Isso foi feito agora em plena pandemia, né? Penalizando mais ainda os trabalhadores. E, por fim, a terceira questão, se a opção é ter emprego ou ter direitos. Quer dizer, esse é um discurso do Paulo Guedes, do Bolsonaro, quer dizer, que não dá para levar a sério, porque, veja, o caso mais típico que nós temos hoje, que são os trabalhadores de aplicativo, é uma situação em que eles não têm emprego. Não é ou. Eles não têm, isso não é um emprego. Inclusive, não é reconhecido como tal. Certo? Então, não se trata de uma opção ou outra. Eles não têm emprego e, portanto, se não tem emprego, não tem direitos, assim como a imensa maioria dos trabalhadores informalizados, né, que cresceu violentamente nos últimos anos e que teve uma queda violenta no seu padrão salarial, no seu padrão de remuneração. Né? Então, nós temos uma situação em que não há essa opção. Não há essa opção, porque não há emprego. Os níveis de patamares do desemprego no Brasil só crescem agora com a pandemia e pós-pandemia vai ser um estouro, porque é uma recessão mundial que já tá aí, né, que vai pegar o Brasil, a previsão aí é um decréscimo de 9% na economia brasileira para o ano de 2020. Né? Então, é uma situação muito complicada. E, por fim, só queria dizer o seguinte, veja, a questão dos trabalhadores de aplicativos, que hoje a grande massa de trabalhadores está nesse setor, mas esse é um processo de reorganização, de reestruturação do capitalismo que veio para atingir todas as profissões. Por isso, essa ideia ou essa denominação de uberização, por quê? Porque está atingindo e já tem hoje segmentos de trabalhadores bem qualificados. Nós temos hoje trabalhadores por aplicativos entre médicos, enfermeiros, ou seja, na área de saúde, advogados, arquitetos e professores. Professores, sim, né? Então, é uma situação em que o conforto e a comodidade para o capital de se utilizar, né, dessa mediação dos aplicativos, da tecnologia, para tentar ocultar uma relação de assalariamento e, portanto, de emprego, decretando, como eu disse, a morte do direito do trabalho, isso está valendo para todos os segmentos. E se não for impedido, todos nós, né, todos nós de nossa profissão, como professores, etc., seremos atingidos. Até um tempo atrás, a gente se perguntava assim, e agora, seremos todos terceirizados, dado o grau de precarização, né, que o setor terceirizado vivia? A questão agora é pior do que essa. É pior, né? Ou seja, seremos todos uberizados, né, nesse tipo de relação? Então, acho que se não houver, de fato, uma reação forte, e a greve do 1º de julho, eu acho que mostrou isso, né, dos trabalhadores de aplicativos, mostra que eles resistem de forma coletiva, né? Eles escancaram as suas condições de trabalho como trabalhadores, eles mostram isso na prática, a forma como eles estão trabalhando e a forma como eles estão precarizados vivendo, né? Eles têm a capacidade de organização, ou seja, apesar de tudo para se fazer com que eles não existam na condição de trabalhador, eles reagem e mostram que existe. Eu acho que o caminho é esse, não tem muito outro. Paro por aqui, agradeço muito a oportunidade de debater com vocês, né? E espero que essa programação aí de lives que vocês estão fazendo com a formação, na edição sobre o meu trabalho, siga aí pela frente com bastante força, né? E parabéns pela iniciativa. Ok. Aldir, você quer as palavrinhas finais, Aldir? Já que você não falou o seu tchau, tchau. Sim, eu tenho que falar naquela hora, tá? Desculpa. Bom, eu agradeço imensamente aí pelo debate, enfim, pela aula que a gente teve aqui. Agradeço a professora Graça imensamente. Agradeço a você, Elaí, pela
mediação, a sua estreia como mediadora. Agradeço as perguntas que nos foram feitas, agradeço a quem assistiu aí o debate e estamos aí à disposição. É isso. Um grande abraço a todos. Bom, eu queria agradecer imensamente aos dois. Foi efetivamente uma experiência enriquecedora. Eu já tinha assistido, inclusive, um curso com você, viu, Graça, lá aí na Bahia, há um tempo atrás, no Andes, bem interessante. Trabalho do Aldir eu sempre ouço, mas agora, efetivamente, o Aldir apresentou esses dados assim muito interessantes. Acho que dá para a gente aproveitar muita coisa, né? E tentar ver como é que a gente reage. Eu queria agradecer a quem assistiu, a todos que assistiram. Queria convidá-los também. Nós já temos a segunda live, vai ser no dia 22 de julho, e nós vamos trabalhar a precarização do trabalho e trabalhadores da saúde, tá? Então, vai ser no dia 22 de julho, a gente vai ter a segunda live. Isso me disseram, viu, gente? Porque como eu não tenho experiência, mas me disseram que eu devo pedir para as pessoas assistindo para compartilharem os materiais da Dufilmate. Então, eu estou repetindo aqui porque eu sou bem disciplinadinha, às vezes. Então, assim, agradecer a todos, foi um prazer. Esta foi a primeira das lives do GTPFS Mundo do Trabalho em Discussão, e teremos muitas outras. Então, dia 22, já marquem nas suas respectivas agendas. Beijo grande para todos. Beijo, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Graça. Muito obrigada, Aldir. Muito obrigada a todos. Valeu, Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.